Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho, tal, tá? Deixa aquele like, divulgue o canal, compartilhe vídeos, comente aí o que você está achando, ok? Desde que seja comentários respeitosos, terá o meu respeito, ok? E se você quiser ajudar financeiramente esse canal, você pode fazê-lo também pelo Pix, robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Ok? Certo? Na capa do vídeo aí, na thumbnail, tem o Pix. Certo? Qualquer dúvida é só mandar no comentário que a gente fala. Ok? Toda ajuda é bem-vinda. Né? Houve um dia até que alguém colocou 50 centavos, sabe? E talvez a pessoa pensou que eu ia falar, ia dizer aqui o nome, é isso. Eu não faço isso não. Cada um é responsável pelo que faz, né? A gente, o agir segue-se ao ser, né? Isso é um axioma filosófico. O agir segue-se ao ser, tal como se é, tal como se age, certo? E nesse canal a gente aqui é buscador, é pesquisador, a gente corre atrás de informação. Porque a gente aqui quer fugir da caixinha, a gente nem quer estar dentro da caixinha, a gente não quer estar dentro do aquário e nem mesmo dentro do mar. A gente quer poder planar sobre o mar. Então aqui a gente fala de gnose a partir de uma visão, tá? Entendendo que esses seres são seres que nós hoje chamamos de seres extraterrestres ou aliens ou como não humanos ou como queira denominar. Existem seres chamados fractais, que são seres, diríamos, que estão num nível metafísico mais elevado. Existem seres moronciais e existem seres que são seres que a gente chama de seres físicos, podendo ser humanos ou não. Tá? Depende do conceito antropológico que você tem de humano. Correto? Muito bem. Nós estamos falando aqui sobre vários aspectos da doutrina valentiniana, da teologia valentiniana. E eu tenho feito vídeos assim de 30 minutos para, né, dar uma, para ser mais apto às pessoas assistirem, mas nem todo vídeo será assim, porque há assuntos que são complexos e que precisam de uma abordagem mais profunda. Então, de início, a gente tem que entender isso. Tá? Muito bem, nós já estamos aí numa, não sei, vários vídeos. Hoje nós vamos falar sobre a questão dos aeões, o que se entendia, o que o Valentim entendia por aeões, quem são esses seres fractais, tá? Quem são esses seres que aparentemente, se a gente fosse dar um nome eterno, mas não é, tá? Porque a palavra aeon ou a palavra aeon, né? Ou aion, tá? Tem gente que fala assim também. Os aeões é equivalente a uma palavra hebraica, que olam, tá? E a palavra olam quer dizer algo oculto ou desconhecido, tá? Um mundo oculto ou desconhecido, certo? Então, na medida em que você entende que o grego, na hora de traduzir a palavra do hebraico olam, traduziu por aeon, então ele está dando a mesma conotação de eternidade, que é errada essa tradução. Segundo Mauro Briglino, essa é uma tradução equivocada. Tá? Então,
quer dizer mundo, ok? Mas mundos ocultos, numa coisa assim mais tão. Quando você fala olamim é mundos desconhecidos. Então a palavra eon também quer dizer algo desconhecido e não eternos, que seria denominar esses seres de os eternos, mas os ocultos, os desconhecidos, tá? Certo? Aquilo que não se pode conhecer, certo? Então a gente tem que entender esses aspectos da filologia, porque a filologia, gente, ela é importante para o entendimento das coisas. Por que nós chegamos hoje num nível que nós estamos de religião? Porque as pessoas perderam completamente a noção, tá, do que de verdade é a religião. Tá? Ora, a palavra religião vem de religare ou religere, né? Religare quer dizer ligar de novo, eleger de novo, né? Tornar a eleger, tornar a ligar algo que estava desligado, ok? Então nós precisamos entender que o Valentim era um cristão gnóstico, tentou dialogar com a igreja naquela época e não teve sucesso. Ele foi condenado como herege, como muitos outros gnósticos. Certo? E parte do que nós sabemos sobre Valentim foram os próprios perseguidores que fizeram. Gente, a igreja cometeu barbaridades. A igreja cristã, que naquela época, hoje se chama igreja católica, mas não era esse nome que se tinha na época. Tá? Catolos, depois foi um nome que foi sugerido, mas não tinha nada a ver. Catolos queria dizer universal, não era para ser a denominação, né? Mas tornou o que se tornou. E nós sabemos das atrocidades que a igreja cometeu ao longo dos séculos. Matou pessoas, tá? Torturava pessoas. Tem história aí de gente que perdeu a língua, outros eles cortavam a mão. Né? Então a igreja cometeu atrocidades como o Deus que ela serve, que é o Jeová. Ok? Então, quando, por exemplo, eu vejo a inocência das pessoas, tá? O cristianismo, gente, ele tem um Deus solar, certo? O judaísmo tem um Deus Saturno, planetário Saturno. E o islamismo tem um Deus lunar. Então, quando você entra numa sala maçônica, a primeira coisa que você observa é de um lado o Sol, de um lado a Lua, no meio um triângulo com o olho de Horus, o olho que tudo vê, que é, na verdade, o olho de Jeová. Mas o que representa aquilo ali? Representa Saturno. Representa Saturno. Então, Saturno está ali. Então, é Saturno, Sol e Lua. As três religiões. Por que o hinduísmo não está ali? Está também. Presente. Por que está presente? Porque também tem ligações. Se você olhar acima, tá? No teto de uma loja maçônica, você vai ver estrelas. Tá? Os próprios maçons não sabem. Muito maçom, coitado, só serve para tirar foto, crack, fazer coisa para mostrar aquele negócio, aquele paletó, aquela coisa. Estão por fora. Né? Então é assim. Mas nós vamos seguir aqui. O que a gente poder desvendar de mistério, a gente desvenda. Aqui a gente conta tudo.
né? Fale tudo, não me esconda nada, segundo dizem aí no podcast, né, nas entrevistas, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os aeões. O que é que o Valentim entendia por aeões? Tá? Inspirados pelo pai, o filho andrógeno iniciou então um processo de manifestar as energias emanentes da sua personalidade. Prestem atenção que Valentim vai dizer que a origem dos aeões, e aí eu quero chamar a atenção, tá? Por que que Jesus é chamado de primogênito e unigênito? Porque ele é o primeiro. Tá? Então eu vou mostrar um negócio aqui no quadro para vocês entenderem. Tá? Teve um vídeo que eu, né, falei que Jesus é consubstancial a Sofia. Essa palavra consubstancial quer dizer homoses, homousias, tá? Homousias. Por quê? Porque consubstancial significa uma única substância, ousia. Quer dizer, tudo que tem vida própria. Quer dizer, Jesus tem a própria vida dele, mas ele é consubstancial porque ele tem a mesma substância de Sofia, a mesma ousia, tá? Ele tem uma única essência, portanto, ele também tem a essência dela e tem a mesma natureza dela. Então, substância, essência e natureza Jesus tem, né? Então, a essência, gente, permanece imutável. Portanto, quando Jesus, o Aeon Jesus, vem à Terra e se une ao Jesus físico, humano, ele não perde a essência, porque a essência é imutável. Então, ele tem uma natureza. Quando nós vamos estudar a filosofia de Aristóteles, ele fala que existe matéria, potência, ato e forma. Ok? Então, os aeões, eles eram sempre em duplas, tá? Em polaridade, masculino e feminino. Não é sexo, não. É gênero, masculino e feminino. Que o gênero existe em todo o universo, ok? Então, a matéria está para a forma, assim como o ato está para a potência. Ok? A matéria tem a potência de ser alguma coisa. Através de um ato, ela cria forma. Isso é importante. Aqui, tá? Aqui eu vou só corrigir para a gente entender. Então você vai entender o seguinte, tá? Se você colocar aqui o uno, ok? Como fonte de tudo, né? Você verá assim, ó, que o Beatles, que foi a primeira, que é, diremos assim, é o uno não sendo o uno. É um negócio meio paradoxal, mas é isso mesmo. É o espírito invisível. Beatles é chamado de espírito invisível, de pai, de propator, de proarguê, tá? Ele recebe vários nomes, mas ele é o uno em si. Tá? Então, o que é o uno? É a energia primordial. Tá? Mas nós vamos ter um assunto para abordar ainda lá na frente, muito interessante. Tá? Então, o Beatles veio do uno por emanação. A Sige, que é a Barbelô, se originou do Beatles por processão. E o Autogene, que é o filho, veio do Beatles e da Sige por geração. Tá?
Os aeons vieram por emanação, o universo pela criação, os humanos por formação, e bem aqui vocês não vão ver, mas os seres vieram os outros seres vieram por mutação ou evolução. Ok? Então, muito bem. Dito isso, vamos lá. Durante muito tempo houve um conflito na igreja. Qual era o conflito? Surgiu um conflito porque a igreja oriental dizia: creio no Espírito Santo que procede do Pai. Ok? Aí, a igreja do Ocidente resolveu dizer: creio no Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. E por isso houve um racha, por causa do termo filioque. Por quê? Porque a igreja católica do Ocidente resolveu entender que existia nos evangelhos uma indicação de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, o que é uma aberração. Por quê? Porque se o Filho é filho, e se nós entendermos que o Espírito Santo é mãe, é a Sige, é a Barbelô, é a Pronóia, é a Noia, então nós estamos dizendo o seguinte, que o filho nasce do pai sem a contraparte da mãe, o que é errado. Na teologia gnóstica não existe isso. Ok? Portanto, o certo era dizer: creio no Espírito Santo que procede do Pai. Correto. Por quê? Porque o Bitos, por processão, ele faz nascer a sua contraparte chamada Sige. Tá? Bitos quer dizer profundidade e Sige quer dizer silêncio. Silêncio e profundidade. Tá? Então vejam bem. Então por isso a Barbelô, a Sige, surge da processão do pai. E o filho surge da geração da Sige em união com o Bitos. Não pode ser outra, porque essa é a lei universal, gente. Funciona em todo o canto. Não se pode, os seres podem ser andrógenos, tá? Ok? Então, o gênero masculino, feminino, está em todo canto, inclusive nos seres humanos. Tá? Inclusive, tem uma música que se cantava, né? Dizia assim que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Ainda que as pessoas não gostem disso aí, mas isso, a música está perfeitamente em sintonia com a realidade. Os aeões eram andrógenos. Tá? Quando se fala que eles tinham a contraparte deles, feminina, porque o Valentim vai dizer exatamente isso, tá? Pneuma e Cristo. Então, eles são um único ser, mas eles estão ali separados. Ok? Vocês vão entender isso quando a gente olha que quando Adão surgiu, o primeiro Adão, Gênesis 1, ele surge, meus amigos, andrógeno. Ele surge sendo macho-fêmea. Tá? Hoje há um entendimento em alguns rabinos que falam sobre isso. Porque no capítulo 2, o Javé, que é o mesmo Enlil, que é o mesmo Yaldabaoth, e etc., etc., tá? Que os gnósticos chamavam ele, denominaram ele de Yaldabaoth, artesão demiurgo. O que ele faz? Ele tira a parte feminina de Adão. Por quê? Porque eles fazem ali um processo genético de criar uma fêmea, porque eles colocaram diante de Adão um bocado de animal.
aqui para nós, para bom entendedor, um risco quer dizer Francisco, não é não? Então, botaram um monte de animal, todo animal passando na frente de Adão, preste bem atenção. E Adão não achou a sua contraparte. Vocês já entenderam o que foi que aconteceu, né? Tanto é verdade que quando Adão desperta e vê a Eva, ele disse: "Ah, agora sim." O texto bíblico é muito claro. Agora sim, essa é carne da minha carne e os ossos dos meus ossos. Então, preste atenção no que hoje a maluquice que está dando nesse povo, porque há muito mal entendido. Se as pessoas fossem a origem das coisas, elas encontravam explicação, mas não. Elas vão pelo lado de não sei o quê. Minha concepção, eu tenho uma concepção de família, tenho uma concepção não sei o quê. Pá, meu irmão, pelo amor de Deus, acaba com isso. Vamos acabar com essa hipocrisia no Brasil, essa demagogia que está surgindo, que a gente começou a naturalizar. A gente sabe das barbaridades que acontecem nessas igrejas e tudo. Por quê? Porque todo mal entendimento, toda má compreensão que foi feito da teologia, toda a manipulação se tem alguém que também é andrógeno, é o Jeová. Ou vocês acham que ele fez como os arcontes? Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com determinadas coisas quando se trata de teologia. Desculpe, a camisa está aberta, gente, porque está um certo calor aqui, mas eu vou fechar, tá? Porque está assim, né? A gente a gente não é forte, a gente é meio barrigudinho, entendeu? Fica parecendo que a gente é forte. Não é forte, não. Né? Então, assim, então ele disse assim, aqui, você pode reparar, olha, que ele vai dizer aqui assim, olha aqui, ó. O que que acontece? O Valentim está dizendo, tá, que foi a partir de Jesus e é Jesus que vai dar origem a todos os aeões. Tá? Quer dizer, não vamos chamá-lo ainda de Jesus, vamos chamá-lo de autogênio. Foi o autogênio, o autogerado, que vai começar a dar origem. Só que nós sabemos hoje que existe o autogerado e a autogerada. Nós sabemos que existe o filho e a filha. A filha é mais oculta, tá? Mais oculta, mas é algo maravilhoso. Só uma pessoa experimentando essas verdades dentro do seu interior é que a pessoa começa a entender as coisas, sabe, gente? É inexplicável. Para este fim, ele emanou mais 4 éons. Quem? O autogênero, tá? O autogênero, é o filho, certo? Ou seja, mais 2 pares masculino e feminino. O primeiro consistia em palavra, masculino e vida, quer dizer, logos e zoé, tá? Certo? Tá aqui, ó. Palavra e vida, certo? Eles foram gerados à imagem da profundidade do silêncio, tá? A imagem da profundidade do silêncio. Profundidade é quem? É o Bitos. E silêncio é a Cis, ok? Correto? Então, deixa eu marcar aqui para a gente ir aqui. Tal, aqui, beleza. Então, aqui, ó, ele vai fazer, ok? O primeiro par consiste em palavra, tá? Palavra quer dizer logos, vida quer dizer zoe. E eles foram criados à imagem da profundidade e do silêncio, tá? Isso está na exposição valentiniana, capítulo 29, versículos de 25 a 27. Ok? E representam como a verdadeira vida se origina da expressão divina. O segundo par consistia em humanidade, ok?
Antropos, masculino, e igreja, feminino. Ok? Eles foram criados à imagem da mente e da verdade. Aqui, ó. Do nous, ok? E da aletheia. Verdade quer dizer aletheia em grego. Representam este estado natural da humanidade unida à igreja. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai observar, meus amigos? Que o que eles tinham de concepção de igreja não tem nada a ver com denominação, igreja católica, igreja evangélica, Assembleia de Deus, para não sei o que de Cristo, videira, e papapó, Deus é amor, isso, aquilo, não. Sabe o que é que eles entendem por igreja? A igreja, gente, é a reunião dos pneumáticos, dos antropos pneumáticos. É o casamento entre, tá, essa, diríamos assim, a igreja espiritual, que existe além dessas porcalhadas que tem por aqui, e os antropos, os humanos, tá, pneumáticos, espirituais, que vão. Tá? E esse encontro acontece independente, pessoal. Você não precisa estar numa igreja. Porque a palavra eclésia quer dizer convocados, chamados. Chamados para fora. A tradução é chamado para fora. Então você não precisa de uma denominação. Você não precisa de uma igreja. Tá? Você precisa se unir ao Cristo, ao pleroma, ao seu despertar interior, tá? A centelha divina. Porque à medida que você faz isso, você vai entendendo que Jesus, tá? Que é o elo de ligação de tudo isso, sabe por quê? Porque ele, sendo a expressão do autogênero, e você vai entender agora aqui, que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vejam só. Bem aqui. Vamos aqui, Robson. Mostra aí. Aqui, ó. Tudo que está grifado aqui, eu estou mostrando aqui, ó. Surge o Bitos e a Sige. Tá? Bitos e Sige dão origem ao nous e à aletheia. Quer dizer, a mente e a verdade. Desse Bitos e da Sige surge um ser chamado Horus, que até o momento ele é um ser desconhecido, né? Mas ele é como é a filha, ok? Seria ali né? A filha do Bitos e da Sige, tá? Certo? O nous e a aletheia vão fazer surgir o Cristo e a pneuma. Porque para o Valentim a contraparte de Cristo era a pneuma e não a Sofia. Depois surge o Logos e a Zoe e o Antropos e a Eclésia. Está aqui. Eles formam o quê? A Ogdoade. Os 8. Ok? Os 8. No entanto, Logos e Zoé vão gerar todos esses aqui, tá? E a Eclésia e o Antropo vão surgir todos esses verdes. E a Sofia está aqui com um ser, a contraparte dela, que se chama Teletos. Que numa tradução livre seria atraído, atraente, mais ou menos nesse sentido. Tá? E todos eles vão, em certa medida, contribuir para o surgimento do Aeon Jesus. Ok? Então, quando alguém diz assim, mas parece assim uma coisa meio fantasiosa. Não, esses seres, pessoal, são seres. Agora, os gnósticos, o que é que eles faziam? Primeiro, se é algo desconhecido, eles tinham que dar um nome para poder
didaticamente explicá-lo. Ok? Imagina, você encontra um ser, você tem uma visualização de um ser, você não sabe o que é. Ele não te disse o nome, então eu vou denominar ele de... Já imaginou? Você denomina ele de antropos. Você denomina ele de verdade. Aí alguém pergunta, quem é que está te falando sobre esses assuntos? Aí ele diz assim, é um ser chamado verdade. A pessoa diz, verdade? Tá? Por exemplo, os mensageiros que conversam comigo, não porque eu sou bacana, bonito ou perfeito, eles... Eu perguntei, como vocês se chamam? Eles disseram, nós somos 3 classes de seres. Tá? Os sófos, os teófos e os fós. 3 classes. Você vai perguntar, você vai analisar a origem da palavra, você entende o que é. Bem, eu perguntei por que esses nomes? Porque nós não poderíamos, se a gente dissesse para você como nós nos chamamos, ficaria muito difícil de você entender, porque não existe expressão dentro da realidade humana que pudesse exprimir isso aí. Ok? Então, você vai fazer o quê? Dar nome a algo significa dar substância, dar realidade a ela. Trazer a existência. Então, os gnósticos tinham que dar nome a esses seres e deram um nome que era comum na filosofia. Logos, nous, tal. Agora, cada escola, às vezes, não tinham a mesma visão. Os 7 anos tinham uma visão, os ofitas outra, os valentinianos outra, e por ali. Enfim, tá? Mas numa coisa eles estavam completamente corretos. Eles achavam que o Deus do Antigo Testamento era o demiurgo, tá? Portanto, não tinha o que discutir. Era aquilo que eles acreditavam, certo? Então, vamos discutir o quê? Tá. A única discussão que divergia era o Valentim, que dizia o Deus do Antigo Testamento é um artesão, é um arquiteto que é ignorante, porque ele acha que ele é Deus, e não é. Ele é um ignorante porque é um tolo, porque ele imagina que ele é o supremo e não é, e tudo mais. Mas as outras escolas diziam tudo que ele, por exemplo, era mau, que o demiurgo era mau. E algumas escolas chegavam a dizer que ele era o pai de Satanás. Tá? Só que a gente sabe hoje, por estudos, que a palavra Ra-Satã não é um nome, gente, um substantivo. Era apenas uma forma de dizer, de chamar um espírito, uma pessoa, até mesmo Deus, de acusador. Se Deus está te acusando, ele é Ra-Satã. Tá? Por isso que a história de Jó, está lá Deus reunido com não sei quem, o Jeová, né? E aí entra o Ra-Satã. E aí ele vai fazer o que lá? Ele era uma espécie de promotor. A função dele é fazer o quê? Acusar. Então ele foi lá e acusou o Jó de gostar de Deus por causa da proteção que Deus fazia para ele. Né? Então aí o que acontece? Deus diz, então vai, mexe lá e tudo mais. Jeová não tem pena de nada, né? Mas quem era na verdade o Ra-Satã? Era um Elohim, como qualquer outro. Jó, por sinal, segundo alguns, é o primeiro livro do Antigo Testamento, talvez, a ser confeccionado, feito, né? Elaborado. Okay? Então, observe que essa palavra não tem nada a ver. Já os árabes,
chamam um ser que é um gênio, um Dijin, né? Dijin quer dizer um ser que está abaixo dos anjos, tá? Certo? E aí ele diz assim, esse ser, o Iblis, ele não, quando o Alá fez o Adão e a Eva, segundo o Alcorão, ele não quis se dobrar diante do homem. Então ele disse, eu não, mas se eu sou mais perfeito que ele, eu vou me dobrar. E o Alá resolveu banir ele e o nome dele passou a ser Shaitan, que tem conotação com a palavra Satã. Só que nós sabemos hoje que Satã é Saturno. E quem é Saturno? É Cronos. E quem é Cronos? Tá? É o Jeová, é o Javé. E quem é o Javé para muitos estudiosos? Nada mais é do que o, o, o belo e famoso Enlil dos Sumérios. Tá? Então, pessoal, não tem como você desassociar as coisas. Tá? Então era preciso dar nome. Então Satanás não é um nome substantivo. Não é um ser. Tá? É um adjetivo dado a qualquer coisa que acuse. Depois a palavra Lúcifer também foi uma manipulação. Primeiro de Jerônimo, que traduziu a palavra hebraica completamente do grego. No grego está fósforos. Né? Fósforos. Fósforo de fósforo mesmo, né? Que a gente tem. A gente arrisca luz. Né? Ele que porta a luz. Aí ele resolveu, uma versão mais nobre, inventar o Lúcifer. Aí a merda fedeu. Por quê? Porque pegaram esse personagem criado por Jerônimo e resolveram aplicar a um ser que eles chamavam de diabo, de Satanás, de demônio, e botaram lá. Você nem sequer existe. O texto que o Jerônimo fez a tradução estava se referindo a um rei da Babilônia. E outra, o texto estava especificamente se referindo a um planeta que brilha, tá? Até de madrugada. E é verdade. É a última estrela a se apagar. O sol vem nascendo e ela ainda está brilhando. Tá? Certo? Que era chamada estrela d'alva, a estrela da manhã, até hoje, né? A estrela da alva, a estrela da manhã, a estrela matutina, Júpiter, né? Então, pessoal, as coisas foram se corroendo ao longo do tempo e ainda tem gente hoje falando Zerda. Zerda. Eu desafio alguém me provar a existência de Lúcifer. Se existe um Lúcifer, o nome dele é Jeová, Javé. Não tem outro. Não me venha inventar que ele era um querubim, um anjo, não sei do que, do cacete a quatro, porque não existe. Pare de mentir. Ra-Satã não existe. Demônio é uma palavra grega, daimoni, que é o equivalente a Jin. É o equivalente a Devas. É o equivalente aos Shedins dos hebreus. Então parem de inventar mentira para o povo. Oh, pelo amor de Deus. Ah, eu só faço parte da igreja luciferiana. Então tu está mais manipulado do que dos seres. Tá? Porque além do ser não existir, tu está servindo uma outra criatura, que é o mesmo Jeová. Ah, eu sou da igreja satânica. Cara, às vezes me dá. Às vezes eu fico olhando certas coisas aqui no YouTube, eu digo assim, ou o pessoal enlouqueceram mesmo,
ou perderam a noção, estão com titica de galinha na cabeça e acabou a história. Né? Então, entender a EONs é importante para a gente desmistificar determinadas coisas que são pura mentira, ilusão, criação, invenção de igreja, invenção de teólogos para manipular o povo. É isso. Mas a gente vai comentar isso no próximo vídeo. Forte abraço e até lá.